Pessoal, agora a gente vai ter um tema que é super legal, que é como que a gente consegue tomar decisões em time, né? A provocação é que você está no DevCamp hoje, viu um monte de coisa legal, amanhã você vai na sua equipe, quer levar várias ideias para começar a fazer lá dentro do projeto, mas você encontra resistência. Como que o time toma a decisão? Quem vai falar com vocês sobre esse tema é uma pessoa que já tem muitos anos de experiência, passou por grandes empresas como Itaú, Bradesco, iFood, e hoje se dedica à liderança e como ajudar a empoderar as pessoas dentro dos times. Seja bem-vindo ao DevCamp, Anderson Brás, da Dafit. Oi, gente, boa tarde. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Anderson Brás. Eu sou um homem branco. Vocês viram minha foto, né, antes da entrada aqui. Os cabelos não mudaram, mas a barba cresceu um pouco mais. Hoje eu tenho uma barba, diríamos, para compensar a minha falta de cabelos, né? Uma barba de lenhador. E hoje eu trabalho na Dafit como gerente de engenharia. Gostaria de apresentar para vocês a empresa com alguns números para vocês entenderem, né, qual que é o nosso contexto. Hoje a Dafit tem uma operação em 4 países aqui da América Latina, incluindo Brasil, Argentina, Colômbia e Chile. Somos aí a maior fashion tech da América Latina. Temos mais de 7 mil marcas em nosso e-commerce e aplicativos. O nosso NMV de 2020 foi de 3,4 bilhões. Temos aí mais de 30 milhões de seguidores em mídia social, 8 milhões de clientes e mais de 3 mil funcionários trabalhando para que a gente consiga fazer essa experiência de compra, né, nesse mercado da moda muito mais interessante e mais produtivo para os nossos clientes. A Dafit hoje ela faz parte de um grupo maior de moda, que é um grupo global, né, que se chama GFG, o Global Fashion Group. Todos nós juntos aqui temos aproximadamente aí 10 mil marcas que nós comercializamos, né? 42 milhões de pedidos no ano passado e mais de 16 milhões de clientes ativos. Então, temos aí essas operações espalhadas pelo globo. Como vocês viram na introdução, a gente vai falar hoje sobre tomada de decisão para desenvolvedores, e aqui ele é o completo até hoje, né? Sendo que amanhã eu vou aprender coisas novas, e provavelmente esse guia será atualizado. Então, espero poder trazer em novas edições para vocês esse guia atualizado. Mas eu reuni aqui boa parte da minha experiência liderando times e também como desenvolvedor, como uma pessoa que lidera tecnicamente, hoje também como parte de gestão de uma grande empresa. Quais são os aspectos que a gente deveria levar em consideração para tomar uma boa decisão, né? Como bem dito no início, a gente vem para um evento, a gente aprende várias coisas, diversas tecnologias novas, e aí no dia seguinte a gente vai para a empresa e quer de alguma forma trabalhar com essa tecnologia. Então, o objetivo aqui é ajudar vocês a levarem essas inovações, levarem essas melhorias, de forma que seja possível absorver isso dentro da empresa, né? Porque uma coisa comum que se tornou dentro dessa ideia de transformação digital, e principalmente nos dias atuais, é de que toda empresa é uma empresa de tecnologia. Essa frase ela é importante. Com certeza, hoje as empresas são empresas de tecnologia, mas o que é tecnologia para cada empresa pode mudar e variar consideravelmente. E a primeira coisa que seria importante, então, responder aqui é o que é tecnologia. A gente precisa descobrir para essa empresa, para esse grupo de pessoas, o que significa tecnologia de fato. E uma das formas que eu encontrei que ajuda a gente a começar a entender o que é tecnologia para essa empresa
é primeiro entender qual que é a entrega de valor, seja da empresa ou seja do projeto que eu iniciei. Eu sei que tem pessoas que trabalham em empresas que têm produtos e que têm serviços, e tem, no caso da Dextra, né, que é uma consultoria que presta um serviço para outras empresas, que geralmente podem ser empresas de produto ou empresas de serviço. Então é importante para quem é terceiro entender também qual é essa entrega de valor da empresa para o qual você está prestando serviço, né? Então, a primeira pergunta é essa: qual que é a entrega de valor? Estamos criando ou gerando um produto ou um serviço? Por que que isso é importante? Porque olhando para essa perspectiva de produto e serviço, a gente tem algumas diferenças que são bastante interessantes, né? E pode mudar consideravelmente a sua estratégia e a implementação dessas ideias, né? Olhando aqui para uma empresa de produto, ela pode adquirir tecnologia. O que que é adquirir tecnologia? Você encontra um parceiro no mercado que tem a tecnologia que você precisa para entregar esse produto e você não precisa necessariamente desenvolver esse produto do zero. Então você ganha um tempo. Já uma empresa de serviço, geralmente, ela constrói essa tecnologia, porque ela quer se posicionar no mercado como um habilitador. E aí, para ela habilitar, é interessante que ela construa a tecnologia. Então, aqui é a primeira grande diferença, né? Essas diferenças, elas são tênues. Pode existir empresas de produto que quer construir a tecnologia, porque faz parte do seu core business, vamos dizer assim, mas que em determinados pontos do negócio seria mais interessante que ela adquirisse essa tecnologia. Falando de clientes, né, quem que eu vou atender, quem que eu vou mudar a vida, geralmente uma empresa de produto tem pessoas como clientes, pessoas, seres humanos. E uma empresa de serviço geralmente tem uma outra empresa como cliente. E essa empresa provavelmente pode ser uma empresa de produto. Quando eu falo de uma empresa de produto, na tomada de decisão, o centro, o que eu coloco no centro da tomada de decisão numa empresa de produto são as pessoas. E a tecnologia, ela está em volta das pessoas. Embora ela seja importante, ela passa a ser secundária. Então, todas as minhas iniciativas de tecnologia, elas vão tentar preservar e ser mais aderente às pessoas. Quando eu penso numa empresa de serviço, a tomada de decisão ela é muito mais centrada na tecnologia que eu gostaria de entregar como habilitadora para novos negócios. Existem, né, exemplos clássicos dessa diferença, né? Então, a tecnologia está no centro e aí as pessoas ficam em volta da tecnologia. Então, a diferença é bastante considerável. Quando você pega as pessoas e aí você adequa a tecnologia às pessoas, ou então você pega uma tecnologia e aí você pega e as pessoas se adaptam à tecnologia. Então, são coisas bastante diferentes na forma como você conduz as decisões. E para uma empresa de produto, a grande diferença está na estratégia do próprio produto. Posicionamento, qual a experiência que você quer trazer para o seu consumidor, já que uma pessoa é o seu cliente. Quando você pensa em serviço, e aí é uma empresa que te contrata, a tecnologia ela passa a ser o diferencial. Como eu faço as coisas, o diferencial começa a ficar na própria tecnologia. Então, numa empresa de produto, como a estratégia de um produto e as pessoas são importantes, é possível que uma tecnologia legada ela sobreviva por mais tempo, porque não faz parte da estratégia em si ter uma tecnologia super avançada. De repente, uma tecnologia, até que ela seja obsoleta, ela resolve os problemas e eu consigo entregar esse valor no mercado, eu consigo mudar a vida das pessoas. Já uma empresa de serviço, como a tecnologia ela está como diferença e centro da tomada de decisão, é possível que eu tenha que fazer atualizações muito mais frequentes.
E aqui você começa a perceber aquele momento quando você pega e leva uma tecnologia nova que você viu no evento e que você gostaria de colocar na empresa. E aí a empresa ela fica resistente, porque provavelmente ela é uma empresa de produto, né? E ela está com esse momento muito mais focado em entregar uma experiência e mudar a vida das pessoas, né? Claro que a tecnologia é importante, claro que a gente não vai deixar uma tecnologia super obsoleta e a gente vai tentar fazer com que essa tecnologia ela tenha a segurança necessária, etc. Mas são coisas que me forçam a atualizar provavelmente uma tecnologia diferente de uma empresa de serviço que suportaria por menor tempo uma tecnologia legada. Então, é bastante importante começar a entender isso do ponto de vista de desenvolvedor, né? Quando você precisa tomar decisões de tecnologia, é bastante importante ter essa percepção e conseguir garantir essa aderência aqui, essa sensibilidade, tá? E um outro aspecto super importante da tomada de decisão naquele momento, para aquele projeto, para aquela solução, é você entender se você vai construir algo descartável ou permanente. E ambos também têm características diferentes, né? No momento que você está construindo algo descartável, porque você quer testar uma ideia, ou você não sabe muito bem como é que aquela feature que você está colocando, ela vai dar de resultado, então é mais importante que você faça algo rápido e que seja descartável. Então, para você monitorar, é mais importante do que testar. Quando você pensa em algo permanente, ou seja, eu já fiz os meus testes, eu já entendi tudo o que eu precisava entender sobre essa solução, realmente deu certo, a minha aposta estava correta, agora eu vou pensar em tornar esse, esse produto, né, descartável em algo mais permanente. E aí você tem duas estratégias. Ou você joga fora o descartável, e aí, dependendo se você é uma empresa de produto ou uma empresa de serviço, você constrói ou adquire de alguém que tem essa tecnologia que você precisa, ou dessa solução. E aí, no descartável, você quer entregar rápido, então você entrega mais do que planeja. Planejar é importante, mas não é o fundamental aqui. E quando você vai para algo mais permanente, você precisa entregar, e é tão importante quanto planejar. Então, você começa também a modificar, né, essa relação de entrega e planejamento. E ambas são importantes nesse caso de você ter algo permanente, né? E também tem essa questão do tempo. O descartável vai durar pouco tempo, o permanente já vai durar muito mais tempo, né? Então é importante você ir planejando essas mudanças. O descartável, ele é mais suportado pela gambiarra mesmo, né? Ou seja, você faz o mínimo que der para você fazer, sem se preocupar muito com grandes questões, grandes padrões e estratégias e técnicas que você aprendeu durante a sua carreira e durante seus estudos. E, por outro lado, numa coisa permanente, você realmente começa a pensar muito mais em métodos e processos, né? Ou seja, uma metodologia para eu conseguir fazer essas entregas com algum planejamento, quais são as métricas que eu quero, que processo que eu vou usar para que isso tudo seja muito mais interessante a longo prazo, né? Ou seja, investir mais tempo em estruturas, em padronizações, etc, etc, né? E aí, no descartável, a sua gestão ela é muito mais leve e quase inexistente, né? Você faz uma governança meio que para a monitoração ali, você tem uma garantia que as coisas estão no ar e que se você precisar fazer alguma adequação, né, nessa versão descartável que você colocou, você pode até fazer manualmente essa adequação, né? Já numa coisa permanente, é muito mais importante que você pense em estabelecer uma gestão mais forte e também uma governança em cima das suas métricas, dos seus processos e como é que isso tudo está funcionando e como é que a engrenagem ela permite o crescimento. Porque quando a gente fala de empresas dessa era digital, a gente está falando de empresas de crescimento. Então, a gente precisa também ter, para essas soluções mais permanentes, uma forma de garantir que a gente vai conseguir crescer com o tempo
e que a gente não vai começar a ter quedas em disponibilidade do sistema e outras coisas mais que todos vocês já devem ter visto no evento de ontem, né? E é muito importante que nesse processo de decisão, primeiro que uma decisão seja tomada, e segunda que você consiga garantir que existe um processo de melhoria, que seja uma melhoria contínua, e também um senso de progresso, porque as pessoas elas gostam de ter um senso de progresso. Sem um senso de progresso, você não se sente conectado, você não se sente realizando a sua missão. Então, é muito importante que na sua decisão você também leve em consideração como é que você determina esse senso de progresso e melhoria contínua. Para você trazer essa forma de melhoria contínua e senso de progresso, é muito importante que você comece a trabalhar com propostas que sejam propostas concretas. Ou seja, imagina que um processo não está bom, né? Agora falando de uma solução mais permanente. Imagina que você tem um processo que ele não está bom, está travando as suas entregas. É muito mais importante você analisar o que não está bom e propor uma melhoria do que você sentar e reclamar, né? Essa é uma armadilha que existe numa empresa de crescimento, porque a gente também gosta de dar autonomia para as pessoas, deixar com que elas tenham esse senso de dono. E você, como senso de dono, e também com essa autonomia que você quer, tem o seu ônus, né? E o seu ônus já que isso me atrapalha, seria super importante que eu fizesse uma proposta para melhorar a minha vida. E pode ser que essa melhoria para a minha vida melhore a vida do outro. E assim a gente ganha força e vai melhorando o processo cada vez mais. Então, é bastante importante que a gente consiga fazer essa relação, né, entre times e entre pessoas muito mais baseado em propostas do que baseados em reclamações ou até mesmo coloque algo contra, né? Porque assim, pessoal, consenso é praticamente impossível a gente conseguir num grupo. É difícil até você conseguir consenso entre duas pessoas, né? Então é importante que, ao invés de buscar um consenso, você busque um consentimento. E o consentimento, ele vem muito dessa questão da proposta. Ao invés de você perguntar se todos concordam, você deveria estar perguntando: alguém discorda veementemente desse plano ou dessa proposta? E se alguém discordar, por favor, me apresente uma proposta. E se você não me apresentar uma proposta, a gente vai seguir em frente, porque uma decisão precisa ser tomada. E eu preciso garantir que a cadência e o senso de progresso ele seja percebido por todos, né? Então, a gente não vai acertar na primeira versão, nem na segunda, nem na terceira, mas é provável que depois de fazer tantas alterações, com tantas propostas que foram trabalhadas por diversas pessoas, a gente chega em um lugar muito melhor do que a gente estava, né? Então, a partir de amanhã, começa a fazer mais propostas, ao invés de trazer os problemas, né? Então, qual é o problema que a gente quer resolver? Existe esse problema, então, qual é a proposta que eu consigo fazer para resolver esse problema e para que as pessoas consigam também entender qual é essa proposta e qual é o resultado que a gente busca, né? Então, é muito importante entender que consenso é praticamente impossível. E consentimento é o que a gente está buscando através desses alinhamentos de propostas e contrapropostas, né? Mas, muitas vezes, a gente vai até para a proposta, né? A gente pensa, vou fazer uma proposta aqui. E existe uma armadilha nessa construção de propostas, que é você se sentir tão apaixonado por ela que você não consegue ver os defeitos que ela tem. Vou dar um exemplo, né? Você veio aqui no evento, você aprendeu uma tecnologia extraordinária, fantástica, que resolve os problemas, você entende que ela resolve os problemas que você está passando na empresa ou nos seus projetos, e aí no dia seguinte você monta uma proposta, né? E leva isso para frente, discute e você apresenta essa proposta, né?
E quais são os sinais de que essa proposta ela carrega uma certa paixão, né? Porque é importante que a gente leve propostas que não sejam apaixonadas, mas que elas sejam baseadas em ciência, né? Que a gente consiga dar argumentos baseados em números, baseado em questões importantes. Então, uma das coisas que geralmente determinam que uma proposta ela carrega uma determinada paixão é quando a gente usa o case de grandes empresas para justificar a nossa proposta. O que seria interessante a gente fazer? Os cases de grandes empresas, eles são muito importantes. Mas eles devem ser para nós uma fonte de inspiração, uma fonte de consulta e uma fonte de insights, né, de inputs para nossa mente. E que a gente pegue todo esse aparato anterior que a gente levantou, né, o que essa empresa é, o que esse projeto é. É um projeto de produto, de serviço. Eu estou fazendo uma proposta aqui que eu quero chegar do outro lado e resolver um grande problema da empresa. Então, usar esses grandes cases como parte do seu processo, né? Ou seja, eu aprendi, eu peguei esses inputs, né, que deram naqueles cases, e aí eu adequo a realidade do meu projeto da minha empresa, né? Geralmente, uma proposta apaixonada, ela não carrega dados. E a gente sabe hoje que numa estrutura de engenharia, a gente tem dados que são super importantes, né? Ou seja, quanto de throughput eu estou imaginando que essa solução vai ter, quantos requests por segundo, enfim, tem vários dados que são importantes você coletar da empresa para que você leve um número que o real versus o desejado seja uma coisa suportada pela sua proposta, né? Ao invés disso, né, a gente fica super valorizando o resultado e tomando decisões sem dados, e aí uma decisão que não é muito consciente, né? Geralmente é uma proposta que ela não tem muitas alternativas, ela acaba girando em torno de uma solução única, ou se tem mais de uma solução, ela é uma adaptação da mesma solução anterior, e aí considera os mesmos componentes, as mesmas tecnologias, etc. E quando te fazem a pergunta por que você não usaria essa solução que você apresentou, você não consegue dar contra-argumentos, tá? Você não consegue dizer, eu não usaria por isso ou não usaria por aquilo. Então, levar em consideração as pessoas, né? Se você está numa empresa de produto, é super importante. É você olhar para essas pessoas e falar o quanto didático é eu introduzir essa tecnologia agora para esse grupo de pessoas. Se eu sou de uma empresa de serviços e aí a tecnologia é o meu grande diferencial, aí eu posso entender o seguinte, o que eu preciso fazer agora para essas pessoas serem treinadas nessa tecnologia nova, o quanto isso vai demorar, o quanto isso vai custar, e se isso faz sentido para nós agora. Né? Então, veja que, dependendo da categoria dessa empresa, sendo de produto ou de serviço, as respostas e as perguntas elas podem ser muito diferentes. Né? E aí, como a gente constrói um time? Né? Um time que eu coloquei aqui, né? Um time foda, um time que ele não para, ele entrega, ele consegue, ele entende o seu motivo, ele entende por que ele existe, né? Eu peguei emprestado aqui um princípio do Manifesto da Agilidade, né? Que lá está escrito assim, né? Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Se a gente pegar esses indivíduos motivados, o que motiva uma pessoa? Ela saber por que ela está fazendo alguma coisa, né? Então, na tomada de decisão, é muito importante que a gente alinhe o que a gente vai fazer também, né? O porquê carrega os motivos. E qual é o problema que eu estou resolvendo, né? E juntar esses dois, e aí sim, a partir dessa junção do porquê e do que, a gente chega juntos no como, que seria a solução, né? Então, dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Aqui é a relação de confiança. E a relação de confiança não está só em você dar um bom computador para as pessoas, né? De você
dar um suporte de infraestrutura, mas também você criar uma relação humana que permita com que você construa essa relação de confiança, né? E, e antes da minha palestra teve aqui uma dica, né, sobre segurança psicológica, que é um dos fatores que ajuda a gente a trabalhar essa, essa relação de confiança, né, entre as pessoas. Então, como líder, é muito importante que você confie nos seus liderados, e o inverso também é importante. Os liderados confiem no seu líder. E existem diversos valores que vocês vão perceber na relação de vocês que fortalece ou enfraquece essa relação de confiança. Então, por isso dos one-on-ones, você fazer com seus times, por isso da importância de você ter um plano claro de carreira, e tudo isso a gente faz na Dafit, né? A gente se preocupa com as pessoas no seu momento, qual é o seu passo de carreira, o que você gostaria de fazer, qual é o espaço que a gente poderia criar para você, né? Então, essa conversa e essa relação franca de troca é onde a gente consegue, de fato, estabelecer essa relação de confiança, né? E dar esse ambiente, que é um ambiente saudável, para que as pessoas possam discutir, possam trazer propostas, né? Ou seja, se eu não tenho um ambiente bom e seguro, as pessoas não vão fazer proposta. Então, trabalhe isso com os times de vocês também, né? Essa relação de confiança para que isso seja, de fato, exercitado. Porque aí você vai ter um time que ele está unido dentro de uma missão muito importante. E vocês vão conseguir fazer esse trabalho, né? Então, o líder cuida das pessoas para que elas consigam fazer o trabalho, né? Então, e a gente confia que a gente junto vamos conseguir chegar do outro lado da ponte. E, pessoal, mesmo com tudo isso que eu apresentei aqui, é muito certo, eu diria que 95% de chance da gente errar, e a gente vai errar, e a boa notícia é que, mesmo errando, tomamos uma decisão. As decisões, elas precisam ser tomadas. E aí a gente vai descobrir qual é o problema que a gente causou com essa decisão, e a gente juntos vamos chegar numa resposta, numa nova decisão para resolver esse problema, né? Então, os problemas, eles também vão ganhando novas formas à medida que a gente vai resolvendo problemas menores. É o que eu costumo dizer, né? Os problemas, existem problemas que estão na superfície e existem problemas que estão abaixo da superfície. E quando você resolve os problemas da superfície, os problemas que estão embaixo da superfície, eles também sobem. E aí você resolve esses, os que estavam submersos, eles vêm para a superfície e assim por diante, né? Então, ao longo do caminho, vai ser possível a gente consertar, né? E aí tem muito dessa relação de confiança que eu comentei com vocês, né? Que é onde dá toda essa segurança para a gente errar. Então, errar é importante, assim como acertar, né? É que para nós seres humanos, o errar é muito mais dolorido do que o acertar, né? Então, a gente se lamenta muito pelos erros e comemora pouco os nossos acertos, né? Então, vamos comemorar mais os nossos acertos e aprender com os nossos erros, né? Porque é muito mais importante aprender com eles do que qualquer outra coisa. E, gente, muito obrigado pela participação de todos. Vou abrir aqui o espaço para as perguntas. Muito feliz de fazer parte desse evento e agradeço, né, pelo convite, agradeço a toda a atenção e todo o suporte que eu tive antes de chegar aqui, e a gente pode abrir para as perguntas já. Muito obrigado, Anderson. Achei super legal que o tema da sua palestra conectou bem até com o insert que foi feito antes sobre segurança lá, psicológica do time. Eu tenho uma pergunta para você, cara. Obrigado aí pela apresentação, pela reflexão. Achei bem interessante. A minha pergunta, você trouxe a visão das propostas. Eu tenho essa visão de que às vezes a proposta ela pode ainda estar é uma ideia inicial, ela foi até trabalhada por uma pessoa, mas existe o poder ali da cocriação, né? Alguém traz uma ideia e o time consegue evoluir aquela ideia, né? Como que você vê isso, assim? Como que você vê essa questão da proposta e trabalhar também as propostas em grupo? Essa é uma pergunta muito, muito importante, assim. Eu estou tendo um retorno para mim, tá? Aí, ok, obrigado. Essa pergunta é muito importante porque ela depende de alguns fatores. Primeiro é o tamanho da comunidade com qual você está lidando,
né? Se você tem uma comunidade muito grande, as chances são de que você tenha muitas recorrências de revisão nessa proposta, muitas. E aí é importante, para um grupo grande desse, você apresentar algo um pouco mais concreto, com começo, meio e fim. Por mais que não seja a ideia final, mas ela já foi trabalhada o suficiente para ser apresentada, isso para a comunidade, né? Então, até mesmo para pequenos grupos, seria importante você trabalhar para ter uma ideia que tem um começo, meio e fim, e que as pessoas consigam entender qual é a sua proposta, né? Então, existem algumas formas da gente resolver, tá, esse problema. Eu vi já soluções em diversas ocasiões que eu participei dessa construção, né? A mais recente foi a construção de uma ideia de uma RFC, que é o Request for Comments, que é bastante usado na nossa indústria. Inclusive, isso é feito, né, pelos grandes órgãos que padronizam a nossa indústria. E a gente tentou pegar essa ideia da RFC e transformar numa versão um pouco mais light, né? Mas mesmo assim, essa versão mais light, a gente escreveu um documento para dizer, olha, para você escrever uma RFC, ela precisa ter no mínimo essa essa estrutura, né? Ela precisa de um título, ela precisa de uma introdução, um abstract para as pessoas entenderem qual que é o problema que a gente quer resolver, a proposta em si, e aí a gente abre essa proposta para comentários da comunidade, né? Então, bastante nesse formato de RFC. Eu gosto da gente pegar essas coisas que estão sendo usadas na indústria e a gente fazer pequenas adaptações para a nossa realidade, né? Então, é muito importante que na hora que você for apresentar essa proposta, ela seja uma proposta que ela seja entendível, né? Porque chega um momento que, se ela tiver muito incompleta, você começa a ter muito ruído. E aí as chances de você conseguir levar aquela proposta até o fim, ela vai sendo diminuída, porque quanto mais pessoas estão ali envolvidas em consolidar essa ideia, e aí uma das coisas legais da RFC é que você sempre tem working group, que são pessoas, né, que estão ali dedicadas naquele assunto, em trazer essa proposta mais estruturada, e aí, quando a comunidade chega, é muito mais para ela fazer pequenas revisões e e fazer pequenas mudanças, tá? Então é super importante entender o quanto que isso é crítico, né? Eu diria que quanto mais essa ideia estiver melhor elaborada, mais são as chances da gente conseguir chegar até o fim. Pode acontecer de uma proposta não ir até o fim? Com certeza pode, porque a gente não conseguiu um consentimento, né? A gente não conseguiu. Tiveram tantas propostas em que elas, né, colidiam em algum ponto que é difícil você consolidar numa ideia só. E aí você acaba abandonando a proposta e volta para a estaca zero, né? Que é tentar resolver, de repente, um problema de vez. De repente, aquela proposta está com um escopo muito abrangente. E aí faz sentido você diminuir o escopo, né? Então, tem várias pegadinhas nesse processo de proposta, tá? E é um aprendizado, uma coisa que você vai fazendo e que você vai melhorando com o tempo, né? Legal, legal. Uma ideia talvez para uma pessoa seria ela eventualmente apresentar a ideia dela para um grupo menor, tentar maturar aquela visão, construir ali em conjunto e depois, quando vai para um grupo maior, como você falou, seguir um processo mais, Exato, estando mais estruturado, né? Legal. Tem alguma, exato. Roberta, pro Anderson? Alguma pergunta pro Anderson? Anderson, tu trouxe a questão dos motivadores, de trabalhar com pessoas motivadas, né? Como que tu busca entender as motivações de cada um dos integrantes do teu time e como que tu trabalha isso, né? Utiliza a favor aí do time no dia a dia? Eu gosto muito do modelo do Management 3.0, né? Que lá ele traz diversos valores dos motivadores das pessoas no trabalho, né? E é interessante que sempre quando você faz esse exercício em grupo, você percebe que a cada pessoa que entra no grupo, ela interfere nesses motivadores de alguma forma, né? E é muito importante que você faça com o seu time a descoberta desses motivadores, porque as pessoas elas são muitas vezes atraídas por coisas diferentes, mas também tem coisas em comum.
tá? Por exemplo, tem pessoas que gostam da liberdade, que é um dos valores, né, que o Management 3.0 traz. Mas tem outras pessoas que gostam da ordem, que parecem ser valores que eles colidem, né, de alguma forma. Mas quando você consegue unir a liberdade com a ordem, você tem algo muito interessante, que é você pegar o caos que a liberdade traz e a ordem, né, que você consegue para juntar essas duas coisas e ter um mundo como o nosso mundo de hoje, né, que é um mundo caótico. Então, é muito importante olhar para esses motivadores, né? Mas, além disso, é bastante importante que você entenda se as mensagens que você tem para o seu time, elas são claras e o time entende a sua mensagem, né? E esse é um exercício que você consegue fazer com o one-on-one. Então, você faz um one-on-one com seus times, você descobre as preferências das pessoas, você entende como a cabeça dela funciona e o coração dela funciona, e aí você começa a fazer todas as suas movimentações e comunicações para reforçar o que esse time tem de melhor, né? Então, descobrir o que as pessoas gostam, quais são as suas preferências, é super importante para que você consiga balancear essa motivação, né? Outra coisa importante para a motivação é você também saber calibrar os momentos que você vai dar sprint para o time, né? A gente que trabalha em área de tecnologia tem momentos que a gente precisa dar um gás a mais, né? Que a gente precisa investir mais tempo naquela solução, seja para perseguir um prazo ou seja para resolver um débito técnico. Então, que isso não vire uma rotina, né? Porque isso também drena a energia das pessoas e acaba afetando a motivação. Então, você saber gerenciar que o seu time ele não está o tempo todo a 110%, né? Tem momentos que você consegue colocar o seu time a 90%, tem horas que você consegue colocar o seu time a 100%, tem horas que você diminui para 80%, e aí você volta para 85%. Então, essa gestão também da jornada é muito importante, né? Ainda mais agora nos tempos de pandemia que a gente está, onde as pessoas trabalham em casa e às vezes elas não têm um limite, né? Elas não conseguem colocar um limite porque o escritório está na casa delas agora, né? Então, também é super importante ver o quanto que as pessoas também estão conseguindo ser disciplinadas nesse sentido, tá? Então, a pandemia trouxe, né, uma série de complicações aqui para a gente resolver. Mas também traz muita oportunidade, né, e desafios bastante interessantes para nossas carreiras, com certeza. Mais uma pergunta, Anderson. Tu falou um pouquinho da questão do descartável versus o permanente, né? Como que nesses cenários onde pode acontecer do descartável acabar se tornando permanente, como que tu lida com o débito técnico? Bom, eu diria que isso acontece com bastante frequência, né? Com bastante frequência mesmo. Eu acho que é um trabalho que necessita de muita paciência mesmo. Porque nem tudo, na hora do projeto real, funciona como a gente vê nos livros, como a gente vê nas palestras. E por isso de você entender o momento, né? O momento não só da empresa, mas também do time. E, além disso, quando você promove algo que é descartável para permanente, você precisa ter consciência de quais são os débitos técnicos que você tem e aprender a negociar. Negociação, eu diria que é importante para todo mundo. E nessa negociação, você levar critérios e dados que suportem a sua negociação, né? Então, eu diria para que todo desenvolvedor e todo líder de time estudasse sobre negociação, né? Estudasse sobre como é que a gente ajuda as pessoas a tomar uma boa decisão em conjunto, né? E, enfim, nem sempre é possível a gente tomar a melhor decisão, mas com boa vontade, com paciência, a gente consegue reverter. E uma coisa bastante importante, como para mim uma filosofia de vida, é o desapego total do passado. Então, muitas vezes a gente fica apegado àquela solução que a gente construiu, a gente fica apegado ao dinheiro que foi investido, e muitas vezes aquela solução já não faz muito mais sentido, né? É importante também avaliar isso.
Legal, Anderson, com certeza, né? Como a gente está num ambiente super de experimentação, você precisa sempre estar olhando para frente e conseguindo saber que vai ter acertos e erros e o passado ficar para trás mesmo, né? Legal, muito obrigado, cara, pela contribuição com o evento. Tenho certeza que o pessoal gostou. Já tiveram vários feedbacks positivos aqui no YouTube. Muito obrigado. Valeu.